A gente vai falar sobre alguns recursos que existiam no Código Velho e morreram e, portanto, não existem mais no Código Novo. E aí a sua pergunta é: por que você vai falar de recursos que não existem mais? Por que você vai explicar recursos que foram revogados? E a resposta é muito simples: porque eles não foram tão revogados assim. Na verdade, a intenção do legislador era mesmo fazer com que eles desaparecessem, mas até nisso parece que o sucesso não foi total. Ainda temos hoje, sob a égide do Código de 2015, reminiscências desses recursos que estavam no Código Velho, que supostamente morreram e que agora parece que ainda tem alguma coisa. Essa linha aqui é o marco, decorem por favor, tá? Essa linha aqui é o marco que vai dividir a época do CPC velho com a época do CPC novo. E, portanto, já deu para ver que eu estou falando de direito intertemporal, coisas que aconteciam no Código Velho e que, infelizmente, vai ter que ser reproduzido no Código Novo. Aqui, ó, égide do CPC de 73, depois do pontilhado, CPC de 2015. Bom, a história é a seguinte. Na época do Código Velho, quando uma decisão interlocutória era proferida, a parte queria interpor recurso. E esse recurso gerava uma certa dúvida, porque não havia um recurso específico para atacar essa decisão interlocutória no mérito. Claro que se eu quisesse atacar a interlocutória por causa de obscuridade, contradição ou omissão, no Código Velho não tinha erro material para embargos de declaração, então são os embargos de declaração sem dúvida. Mas se eu quiser atacar essa decisão por erro em procedendo ou erro em judicando, na época do Código Velho surgia a seguinte dúvida: qual recurso deve ser interposto? E ainda na época do Código Velho a resposta era: se essa decisão interlocutória é capaz de causar grave lesão de difícil reparação, então seu recurso era agravo de instrumento. Por outro lado, se essa interlocutória não fosse capaz de causar grave lesão de difícil reparação, então seu recurso era o agravo retido. Ok? Muito bem. No meu exemplo, essa interlocutória aqui não causa grave lesão de difícil reparação. Então, o recurso cabível tinha que ser, na época do Código Velho, tinha que ser o agravo retido. E quando o advogado errava e interpunha agravo de instrumento em vez do agravo retido, o tribunal simplesmente convertia o agravo de instrumento em agravo retido e remetia para a vara de origem. Então era agravo retido. O advogado acertou e interpôs no Código Velho, no prazo de 10 dias, agravo retido. Depois da interposição do agravo retido, mais 10 dias para contra-razões. Tudo na primeira instância. A interlocutória não causava grave lesão, 10 dias, era o prazo da época, para agravo retido. E aí ia ao juiz, o juiz dizia ao agravado para contra-razões, 10 dias contra-razões. E aí, esse agravo não era julgado de imediato. Porque como a interlocutória agravada não era capaz de causar uma grave lesão de difícil reparação, dava para esperar. Interposição, razões contra razões. A partir daí, o agravo ficava retido nos autos,
Daí o nome dele completo era agravo retido nos autos. O agravo ficava retido nos autos e o processo seguia. Lá no final era proferida sentença. Dessa sentença era interposta a apelação. E na apelação, o apelante era obrigado a reiterar o pedido de julgamento desse agravo retido. E se ele não fizesse isso, que era a previsão do 523 do CPC velho, se ele não reiterasse lá na frente, na apelação, o julgamento daquele agravo retido, isso era interpretado então como desistência tácita do agravo retido e a desistência acarretava a inadmissibilidade daquele recurso. Ótimo. E assim o tempo passou, o código ficou lá funcionando, todo mundo fazia o agravo retido, estava tudo certo. Agora olha o meu exemplo. Novo CPC tem previsão de agravo retido? Não. De 18 de março de 2016 para frente, que foi quando entrou em vigor o novo CPC, era possível interpor agravo retido? Não, porque ele deixou de existir. Mas, imaginem que o agravo retido foi interposto aqui, ó, na vigência do Código Velho. As contrarrazões foram oferecidas. O agravo fica retido nos autos e o processo segue. E o processo segue já na vigência do Código Novo. Já na vigência do Código Novo, segue aquele processo. O processo atravessou gerações, ele começou no Código Velho e ainda está perdurando no Código Novo. Na vigência do Código Novo, a sentença é proferida. Ocorre a intimação da sentença. E nasce, portanto, o prazo de 15 dias para a interposição da apelação. Primeira pergunta. Essa apelação vai seguir o Código Velho ou o Código Novo? 14 do CPC de 2015. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Norma revogada é o CPC de 73. Então, quando começou a fase de apelação? Na intimação da sentença. A intimação da sentença foi na vigência do Código Novo? Foi. Então, a apelação será interposta pelo CPC de 2015. Mas, na vigência do Código Velho, havia um agravo retido. A fase de agravo retido começou na vigência do Código Velho? Sim. E, portanto, o agravo retido vai terminar pelo Código Velho, porque começou pelo Código Velho. Isso chama teoria do isolamento das fases processuais. Alguns chamam de teoria do isolamento dos atos processuais. E, portanto, a fase de agravo retido começou no Código Velho, ela vai terminar pelo Código Velho. Mas quando esse agravo retido vai ser julgado? Aqui, ó, junto com a apelação. Então, na apelação, que vai seguir o rito do Código Novo, eu preciso colocar uma preliminar pedindo para julgar o agravo retido na forma do 523, caput e parágrafo 1º do Código Velho. Foi ou não foi? Então, pergunta, ainda existe agravo retido no novo CPC? Não. Ainda existe agravo retido no sistema processual? Sim,
porque aqueles que foram interpostos na época do Código Velho, mas forem julgados na época do Código Novo, o Código Novo vai ter que, o tribunal, mesmo sob a égide do Código Novo, vai ter que julgar o agravo retido com base no Código Velho. Até porque o Código Novo nem prevê o agravo retido. Seguindo aqui, ó, tem o procedimento que a gente já estudou. Lá no final eu tenho a sessão de julgamento. E na sessão de julgamento, julga primeiro o agravo retido e depois julga a apelação. Embargos infringentes. Os embargos infringentes foram extintos no novo CPC? Foram. Múltipla escolha, os embargos infringentes não existem mais no novo CPC. Certo ou errado? Certo. Numa prova discursiva, alguns cuidados devem ser observados. Olha só. No CPC de 73, os embargos infringentes estavam nos artigos 530 a 534. No CPC novo, não há nenhuma informação sobre os embargos infringentes. E, portanto, é correto concluir que eles faleceram, que eles não existem mais. Só tem um detalhe. Não existem mais os embargos infringentes do Código de 73, porque esse código foi revogado por esse. Mas tem uma lei esparsa chamada Lei das Execuções Fiscais, que é a Lei 6830 de 80. Nós já falamos dela aqui no nosso módulo de recursos mesmo. E no artigo 34, está dizendo o seguinte: nas sentenças, não se esqueçam que essa lei é Lei de Execuções Fiscais. Então, quando o 34 fala sentenças, ele quer dizer sentenças proferidas em execuções fiscais. Tá certo? Nas sentenças proferidas nas causas com valor até 50 OTNs, só serão cabíveis embargos de declaração e embargos infringentes. Redação do artigo 34. Nas sentenças proferidas nas execuções fiscais com valor até 50 OTNs, que é um indexador chamado Obrigação do Tesouro Nacional, só serão cabíveis embargos de declaração e embargos infringentes. Que esses embargos de declaração previstos no 34 da LEF, Lei de Execuções Fiscais, que é essa aqui, esses embargos de declaração previstos no 34 são os embargos de declaração do CPC. E, portanto, na época do Código Velho, eram os embargos de declaração previstos no Código Velho. Na época do Código Novo, são os embargos de declaração previstos na época do Código Novo. Ponto. Mole. Isso aqui é só você abrir o CPC atual e é ele. Doutrina e jurisprudência diziam também que esses embargos infringentes aqui eram diferentes dos embargos infringentes do CPC de 73. Esse aqui, ó. Esses embargos infringentes da LEF eram diferentes dos embargos infringentes do CPC de 73. Foi? Ok. E aí, para diferenciar os embargos infringentes da Lei de Execuções Fiscais, para diferenciá-los dos embargos infringentes do CPC de 73, a doutrina passou a chamar esse recurso aqui de embargos infringentes de alçada. Na época do Código Velho, os embargos infringentes eram cabíveis
contra acórdão não unânime de mérito que reformava a decisão em grau de recurso. Olha quanta coisa tinha que acontecer. Se a decisão não fosse acórdão, já não cabia embargos infringentes. Se a decisão fosse acórdão, mas fosse unânime, também já não cabia, porque tinha que ser não unânime. Se fosse acórdão não unânime, tinha que ser de mérito. Se fosse sem mérito, também não cabia os embargos infringentes. Além de acórdão não unânime de mérito, ele tinha que reformar a decisão anterior. Se o acórdão fosse não unânime de mérito para manter a sentença, também não eram cabíveis os embargos infringentes. Se fosse acórdão não unânime de mérito que reformasse a decisão, eu ainda precisava da vontade da parte querer interpor os embargos infringentes. Repararam como a via dos embargos infringentes era extremamente estreita no Código Velho? Mas assim fizeram. Criaram o artigo 942. O artigo 492 tem nome. Chama, seu nome próprio, tá? Técnica de julgamento da apelação. Técnica de julgamento da apelação. E aí, olha o que diz o artigo 942. Copiaram aí, né? Olha o que diz o 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o resultado da apelação chama acórdão, né? Então eu vou colocar aqui embaixo. Quando o resultado da apelação, que é acórdão, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos estabelecidos no regimento interno de cada tribunal, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Senhores, tecla SAP do artigo 942. Se no julgamento da apelação for proferido o acórdão não unânime, fala esse artigo 942 se esse acórdão não unânime é com ou sem mérito? Não fala nada. E onde a lei não faz distinção, não cabe ao intérprete distinguir. Então é acórdão não unânime com ou sem apreciação do mérito. Está dizendo no 942 se o acórdão tem que reformar a sentença? Não. E onde a lei não faz distinção, não cabe ao intérprete distinguir, é acórdão não unânime, com ou sem mérito, reformando ou mantendo a decisão anterior. Está dizendo que precisa da vontade das partes? Não. Então, essa técnica de julgamento é aplicada de ofício. Tchau, tchau.